Beleza, eu acho que está no ar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que nos acompanham pelo programa 60 Minutos. É um programa criado aí pelo nosso movimento organizado curitibano. Esse nosso programa vai ao ar pela página do Facebook e pelo YouTube. Eu peço aos participantes nossos aí que desliguem o microfone quando a gente estiver falando, quando alguém estiver falando, para não dar interferência. Eu acho que quem está... Bom, vamos dar andamento aqui. Hoje nós estamos aqui conosco para participar desse nosso tema que a gente criou com o nome de Crise Política e Neofascismo, o nosso comandante maior aí, Roberto Requião, ex-governador, ex-senador, e que nos agracia com a sua presença aqui e nos deixa muito felizes, Roberto Requião, com a sua presença. O Movimento Organizado Curitibano é uma organização recém-criada, ainda que já estivesse na nossa mente e em algumas ações nossas há algum tempo, mas apareceu nos últimos meses, a questão de 2 ou 3 meses, numa atividade que as torcidas organizadas antifascistas fizeram aqui em Curitiba, no Centro Cívico, barrando uma carreata de bolsonaristas, aquelas carreatas que todo domingo esse pessoal fazia em Curitiba. A gente conseguiu juntar as 3 torcidas de esquerda da capital, que é o Atlético Canhotos, Capiantifas do Atlético Paranaense, o Gralha Marques do Paraná Clube e o movimento organizado Coxa Comunas na época. A gente conseguiu barrar essa galera e desde então essa turma desapareceu das ruas. Não sei se coincidência ou não tem tido mais passeata ou carreata denominada por nós da esquerda de carreata da morte dos bolsonaristas. Portanto, desde então a gente tem se organizado, tem feito as nossas lives com os principais dirigentes do campo político e do futebol também, personalidades do mundo político e do futebol, e nós não poderíamos deixar de falar hoje com Roberto Requião. Eu quero fazer uma apresentação dos companheiros que nos auxiliarão nesse debate com o Requião, que é aí a pessoa do Nilton. Nilton é um dos coordenadores do movimento Coxa Comunas. Nós temos o Luiz Ricardo Cado, que é coordenador do movimento também Coxa Comunas, esse coletivo de torcedores, e temos também Rafael Xavier. Rafael Xavier, ele é presidente do Instituto Barão do Céu Azul, ex-presidente do MDB de Curitiba e também componente do movimento organizado curitibano. E temos aqui a nossa grande liderança também feminina da ANATORG, Associação Nacional de Torcidas Organizadas, e também a dirigente estadual aqui do Somos Democracia, uma entidade nacional que tem nos auxiliado aí para fazer essa concentração das torcidas organizadas de esquerda que tem feito o enfrentamento contra a política neofascista de Jair Bolsonaro. Então, eu quero passar a palavra para o Requião, dizer que é uma satisfação, insistindo aqui, repetindo, uma satisfação e uma grande honra, também um privilégio de tê-lo conosco, senador. Satisfação, Maia, é minha de poder ter a oportunidade de bater um papo com vocês, ao mesmo tempo que quero cumprimentá-lo por se organizarem para uma participação política e por uma resistência. Mas eu já faria um reparo na tua introdução. Movimento fascista. O fascismo era diferente, Maia. O fascismo era autoritário, mas era nacionalista. E nós temos um movimento autoritário e entreguista. Esses caras são completamente fora do enquadramento tradicional, são entreguistas. E surgiram na onda da desmoralização da política, todos os políticos eram ladrões, trabalho feito pelo Ministério Público da Lava Jato em relação a mim, por exemplo, diziam insistentemente que a corrupção do pedágio tinha passado pelo meu governo. E essas notícias eram reproduzidas em toda a mídia de direita do Paraná, rádios e tudo mais, no Estadão, na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil. E, na verdade, quem defendia o pedágio, as concessionárias e encobria o roubo eram eles. Porque todas as ações que nós entramos naquele movimento de baixa ou acaba tiveram pareceres favoráveis às concessionárias
aos bandidos, aos ladrões do dinheiro público do Ministério Público Estadual e Federal. Então, eles tinham um projeto. Era um projeto de poder desse grupo e não se incomodavam com a honra das pessoas e utilizavam o seu munus jurídico, a sua condição, para tentar desmoralizar possíveis adversários. Eu me entusiasmei muito com a Lava Jato no começo. Eles começaram mostrando a corrupção endêmica do Brasil, eles investigaram alguns políticos tradicionais do Paraná, inclusive acabaram sendo condenados no fim da linha, mas, no fim, eu verifiquei que eles estavam mesmo a serviço do liberalismo econômico contra a soberania brasileira e não tinham nenhuma identidade com a população, com os trabalhadores que perderam empregos e tudo mais. Era um grupo desclassificado que teve uma participação interessante no começo, que foi expor a corrupção endêmica. Mas eles entraram de cabeça no mesmo processo de corrupção e de servilidade a interesses do capital financeiro internacional, da geopolítica dos Estados Unidos, contra o Brasil. Eles não eram nacionalistas de forma alguma. Falando um pouco ainda de fascismo, você sabe que eu sou um menino de quase 80 anos, né? Eu digo que eu tenho 80 anos incompletos, embora numa forma física invejável. Eu combati muitos militares no poder. Eu tinha um verdadeiro horror do Geisel. Hoje, eu sou capaz de dizer a vocês que o Geisel era autoritário, fascista. Autoritário e fascista porque ele tinha no peito um coração que batia pelo Brasil. Ele defendia a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, foi início da engenharia no Brasil, completamente diferente desses generalecos que estão com o Bolsonaro hoje, que são de pijama, sem pijama, mas, na verdade, despidos de qualquer visão nacional e de identidade com o nosso povo, prestando serviços aos interesses do capital financeiro internacional, à geopolítica dos Estados Unidos e contra o Brasil, evidentemente contra o Brasil, desempregando, deixando trabalhadores numa situação terrível, ao mesmo tempo em que simulam o combate à corrupção. Não tem nada a ver com o combate à corrupção. Estão a serviços de uma geopolítica que não é a brasileira. E isso está ficando bem claro. Eles estão completamente desmoralizados em relação a essa bandeira, Xavier, de combate à corrupção. E essa bandeira tem que ser mantida, porque a corrupção existia, existe e continua. Inclusive, nesses temas que eu tenho levantado, da CC5, do escândalo do Banestado, dos dados da Odebrecht que estão na Suíça e que não mostram para ninguém, mas que envolvem, segundo o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, lá de trás, cerca de 106 membros do Poder Judiciário. Nada disso aparece. E vocês veem também que, em determinado momento, eles estavam de mãos dadas com o PSDB. Não tinha corrupção no Aécio, no Fernando Henrique, nesta gente toda. E numa parte do PMDB também, não é, Rafael? Vamos ver que o nosso partido andou por caminhos muito ruins. E hoje, para o meu desgosto, é a base fundamental de apoio do Bolsonaro e do Guedes, da destruição das empresas brasileiras e do projeto civilizatório nacional. Então, nós estamos numa situação muito interessante e temos que fazer uma crítica por completo com a intenção de politizar a população brasileira para montar um projeto nacional que não dependa de Estados Unidos, de Rússia, de China, mas um projeto em defesa do povo brasileiro. Não podemos ter a ilusão que a China vai estar muito interessada na democracia brasileira. A China está interessada nos chineses. E tem que ser assim. Eles têm 1,5 bilhão de habitantes. Eles têm um território atingido por chuva ácida, dificuldade de cultivo, rios poluídos. Eles precisam resolver o problema do povo chinês. Agora, nós temos que respeitar a todos eles, os seus projetos, e, ao mesmo tempo, construir e defender os projetos brasileiros. Países não têm amigos, têm interesses. Essa é uma frase de um ex-presidente norte-americano, não é minha. Aleluia. Muito bem. Muito bem. Amém.
Requião. É isso. E Cado, mais, né? o Cado ali muito sério. O Cado, Requião, ele é campeão sul-americano de luta de MMA, luta de, como é que é? De Muay Thai, algo assim. Depois ele vai se apresentar aqui. Na Então é um cara sério. Eu fiz muito jiu-jitsu, mas depois eu descobri que é muito difícil com lutas marciais enfrentar um 38 ou um 9mm. Não adianta nada, né? Então, na verdade, hoje eu sou campeão. Mas ele tá dando Mas ainda assim o cara ele dá um suporte para nós ali, com essa fascistada. O esporte que você pratica, é bacana. A categoria dele é campeão. Requião, eu vou passar a fala para esse pessoal nosso aí, todos eles aí, componentes do MOC e também do Coxa Comunas. E depois eu vou te explicar, Requião, você vai fazer MOC ou Coxa Comunas? São duas frentes de... Eu vou passar já essa ideia aqui para quem está nos acompanhando, talvez não saiba. Esse movimento nosso, Requião, ele tem uma frente mais ideológica, denominada comunista, Coxa Comunas, que é o pessoal antifascista, é o pessoal nosso que é mais desprendido para a luta marxista e tal, e pensa lá na frente se constituir até uma torcida, a hora que tiver 5.000 pessoas. Hoje só tem de 50. Então vai se tornar forte lá na frente, vai se tornar uma nacionalista, democrático e popular dentro do Estado. Tem que levar em conta todas as experiências recentes no globo terrestre. A experiência da Rússia, que foi muito interessante, conseguiram uma tecnologia incrível, mas caíram. Com a glasnost, que é o degelo, e depois com a perestroika, que é a reconstrução. A experiência norte-americana da saída da recessão, com investimentos pesados do Estado, diminuição da carga horária dos trabalhadores e aumento de salário para criar um mercado de consumo e sair da recessão. A Alemanha, com Horace Greeley e Hjalmar Schacht, a nova política alemã, que foi uma parceria de grandes empresas com o Estado, investimento pesado do Estado para sair da recessão, e projetos que deram certo. A própria saída do Japão, com endividamento público monumental, mas o país avançando tecnologicamente e tudo mais. Então, nós temos que aprender com tudo isso, com as experiências revolucionárias do mundo, o que deu certo, o que não deu certo, e formular com muita simplicidade um projeto de geração de emprego, de garantia de direito dos trabalhadores no Brasil, de retorno à soberania do país e de restabelecimento da democracia, para que todo mundo possa falar o que nós estamos falando aqui. Só que nós estamos falando aqui, sei lá para quantas pessoas, 100, 130, mas a Globo, à noite, vai mostrar todas as vantagens falsas do liberalismo econômico, do fim dos direitos dos trabalhadores, do aumento da carga horária, da redução do salário e toda essa safadeza de uma elite vinculada ao capital financeiro que quer controlar o Brasil e, cá entre nós, quer controlar o mundo, mas que está destinada ao fracasso porque é rigorosamente inviável e está trazendo tragédias incríveis a diversos países do mundo hoje. Pois é, Requião, então esse é o propósito nosso, fazer esse movimento crescer, fazer com que a gente possa chegar nas periferias, aos torcedores dos times, pelo menos no que cabe a nós, enquanto torcida organizada, enquanto movimento de torcidas, chegar às periferias ao povo em geral. Então o movimento nosso ele tende a ser democrático, popular, progressista, e por isso o MOC tenta caminhar nessa linha aí. Eu quero passar então para o nosso companheiro aí, Luiz. A nossa primeira fala vai ser da Giovana Andrade, coordenadora do Somos Democracia, uma entidade nacional que tem organizado os grandes movimentos lá em São Paulo, com o pessoal da Gaviões da Fiel, do Corinthians, em Brasília, grandes movimentações também, e agora trazendo aqui essa ideia para Curitiba, integrando. Eu confesso a você que eu tenho um pouco medo desse negócio de movimento democracia, porque no dicionário do bolsonarismo, demo é o diabo, e cracia é governo. Então pode ser a proposta do governo do capeta, mas vamos escutar a Giovana. E tem aquela história que os dois jovens se encontraram no cemitério, alguém disse, morreu do que? Me mataram na ditadura. E você? Me mataram na democracia. Dois jovens negros de periferia. Então a democracia ela pode ser fatal até para todo mundo, independente se é
uma Uma democracia definição popular. boa, antes do Cado falar de democracia, é do Antônio Weiss. A democracia é um regime que age, se processa com a vontade da maioria, mas se define pelo direito às minorias se manifestarem, acessarem a meios de comunicação e livremente colocarem as suas ideias, podendo, desta forma, se converterem em maioria também. Isso é a democracia legítima. Não é a democracia em que a Globo tem o monopólio da comunicação, que o capital financeiro manda em toda a comunicação do Brasil, da menor à maior, e que a gente mesmo tem dificuldade de utilizar essa internet hoje. Amanhã, se a gente quiser reproduzir esse nosso live, esse nosso debate, o Facebook vai propor o seguinte: por R$ 21.500 nós podemos mostrar isso para 9 milhões de pessoas. Nós não temos nenhuma condição de enfrentar esse jogo. É a força do mercado, do capital. Ô, Giovana, então, por favor, Somos Democracia. Meu nome é Giovana, eu tenho 30 anos, eu sou empresária e promoter, tenho minha empresa, Dona da Balada, aqui em Curitiba, trabalho na área de eventos e sou coordenadora, né, do movimento Somos Democracia aqui no nosso estado do Paraná. E faço parte da ANATORG, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, né? Para mim é uma honra estar numa live dessa, agradeço o convite da MOC, porque estar do lado do Requião é sempre uma aula, né? Para a gente que está participando e todo mundo que está assistindo. Então, eu estou muito feliz de estar participando dessa live aqui hoje. O Somos Democracia, a gente iniciou, né, nossos trabalhos em São Paulo, agora a gente já está indo para o Brasil todo, mas aqui em Curitiba a gente fez um ato no dia 26 também, que foi na escadaria, né, da Federal, juntamos o nosso trio de ferro, né, nossos movimentos, né, nossas torcidas de esquerda, e movimentos sociais, né, porque a gente quer a amplitude, quer unir, e nesse enfrentamento contra esse governo, né, do Bolsonaro, né, que prejudica total a nossa classe trabalhadora. Então, eu só quero agradecer mesmo a presença por enquanto e vamos dar continuidade aí, que eu sei que esse bate-papo aqui vai ser muito interessante. Muito obrigado, Maia, pelo convite. Maravilha, Giovana. Nilton, só peço que você depois, o Rafael também, desligue o microfone, senão não dá interferência. A gente não consegue ouvir direito aqui. Mas, Luiz Cado, por favor, então, apresenta-se para nós a ideia do Coxa Comunas e esteja à disposição aí. Esteja à vontade. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer aí ao senhor Roberto Requião por estar cedendo um pouco do seu tempo, poder estar conversando um pouco com as torcidas organizadas, porque as torcidas sempre foram estigmatizadas na sociedade. Muitas das pessoas, por conta da mídia, acabam associando as torcidas organizadas com violência ou com marginalidade, até porque grande massa das torcidas organizadas vem da periferia. Uma coisa que eu sempre digo é que o dia que as torcidas organizadas se politizarem, a gente consegue mudar o Brasil. Eu acho que é esse o papel que o Coxa Comunas vem fazendo, e é o papel que a gente se propôs a fazer quando iniciamos um movimento organizado de torcedores, que o que nos unia era o Coritiba e o campo político. E acabou que a gente acabou se juntando com outras torcidas organizadas, né, do Atlético e do Paraná Clube, e acabamos nos juntando junto ao Somos Democracia para fazer esse movimento de mudar o cenário nacional. Então, só falando um pouco da gente, falando um pouco de mim agora, eu sou o Luiz Cado, sou atleta profissional, lutador de MMA, como disse o Maia, eu sou campeão do maior evento da América Latina, e estamos aí, vamos. Eu só fico um pouco sério, assim, para poder prestar um pouquinho mais de atenção no senhor aí, sempre é uma aula, poder estar escutando um pouco de ensinamento aí, que o senhor tem muito a ensinar a gente. Cado, como é o nome daquele lutador brasileiro que quase foi campeão mundial e depois quebrou a perna? Me fuja o nome dele agora. Teve o Anderson Silva e teve o Pelé Landi. Os dois são de Curitiba. O Anderson, né?
O Anderson treinava aqui na frente da minha casa, numa academiazinha aqui na rua Frederico Cantarelli, em Curitiba. Grande lutador. Eu conheci ele pessoalmente também. Conheci ele pessoalmente. É um cara sangue bom pra caramba, gente boa pra caramba. Olha, mas o que vocês estão fazendo é uma coisa muito interessante. É claro que uma torcida organizada, a vibração pelo esporte é uma coisa saudável, mas vocês estão dando um conteúdo político a isso. Política é uma palavra que vem do grego. Poli é cidade, polis. E o sufixo ico, ou ica, transforma o substantivo em adjetivo. Então, política quer dizer da cidade, administração da cidade. E, por extensão, do Estado e da nação. Então, vocês estão politizando o movimento. Estão dando uma dimensão civilizatória nesse processo. Começando a se incomodar com o que acontece à sua volta. No seu município, no seu estado, no nosso país e no mundo, o Cabo. Eu fico satisfeitíssimo em ver a sua disposição para isso. Só não quero ir para o ringue de MMA com você. Eu estou com 80 anos. Estou um pouco fora de forma. Não, pode ficar tranquilo. Eu queria dizer que é uma honra ouvir um elogio do senhor. Uma grande honra. Maravilha. Maravilha. O companheiro aqui, o nosso Rafael Xavier, vai fazer também a fala dele aí. Boa noite, meus amigos. Boa noite, senador Requião. É uma satisfação estar participando de mais um 60 Minutos, esse programa que é produzido pelo nosso amigo e líder Maia, né, que é o presidente do MOC, Movimento Organizado Curitibano, que é um movimento genuíno que vem da base para discutir não só o futebol, mas também esse momento que o Brasil atravessa, que é um momento bem delicado. Eu sou o Rafael Xavier, eu hoje presido o Instituto Barão do Cerro Azul, que é uma entidade do terceiro setor voltada a pensar políticas públicas e debater política, né? Aproveito para convidar já quem tiver interesse, semana que vem a gente vai estar fazendo uma live debatendo essas convenções virtuais, convenções partidárias virtuais, que no meu ponto de vista é uma aberração que o TSE acabou fazendo com que valesse para essas eleições aí em meio à pandemia. Cumprimentando o nosso querido Nilton, a Giovana, o Luiz Cado e o nosso senador Roberto Requião. Eu quero saber se vocês me permitem já fazer a primeira pergunta para o nosso senador. À vontade, à vontade. Então, a gente vai... Pode falar. Com a anuência dos demais aí do grupo, tendo em vista aí toda essa trajetória política do senador, né, que foi deputado estadual, foi prefeito de Curitiba, prefeito de uma grande capital, foi 3 vezes governador do Paraná, o homem que mais governou o nosso estado na história, e passou também 16 anos em Brasília como senador. Eu queria entender a visão do senador a respeito da possibilidade de um impeachment do nosso atual presidente da República, né? Tendo em vista a fragmentação da oposição no Congresso, que parece que não se encontra, e essa recente sinalização do presidente da República para os partidos do Centrão, né, mudando lá o líder do governo na Câmara e tendo, me parece, um entendimento com o Rodrigo Maia. É possível, senador Requião, a gente enfrentar um processo de impeachment nos próximos meses? O Bolsonaro pode cair? O impeachment não é fácil, não. O Congresso Nacional é o produto daquela propaganda de desmoralização da política, todo mundo era corrupto, toda empresa pública era de ladrões, no afã de estabelecer esse liberalismo econômico em que o Brasil desaparece como nação. Se transforma num Estado associado aos interesses do capital financeiro e, fundamentalmente, dos Estados Unidos. Veja bem, não estou falando mal dos Estados Unidos, não. Eles têm que cuidar lá da vida deles, mas nós da nossa. É um país de segunda categoria, como Porto Rico é associado aos Estados Unidos. Agora, se viu que o Congresso, a oposição que existe ao Bolsonaro, é a oposição da direita também. Eles estão de acordo com o Guedes. Eles não gostam do Bolsonaro porque ele se veste mal, porque ele não sabe escolher o copo de vinho.
usa que copo em vinho branco e que outro copo em vinho tinto. Bolsonaro é um grosso, era um tenente do Exército Brasileiro que foi praticamente expulso, obrigado a se pedir reforma para não ser expulso do Exército depois das tentativas imbecis de jogar bomba no Rio de Janeiro, em instalações que colocariam em risco a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, o afastamento do Bolsonaro não resolve isso. Você veja, agora está havendo uma debandada da direita do governo do Guedes do Bolsonaro. Os representantes do capital estavam apressados, eles queriam logo uma reforma administrativa que escravizasse o trabalhador público, eles queriam a reforma da Previdência, conseguiram, da CLT, uma reforma tributária que tribute os trabalhadores e elimine o imposto das pessoas mais ricas. Eles estão chateados porque isso demorou, eles estão indo embora. Mas, ao mesmo tempo que eles vão embora, uma parte da oposição brasileira está aderindo ao liberalismo econômico. Eu tenho assistido na internet as palestras e os lives dos prováveis futuros candidatos a presidente da República. Eles não criticam mais o Banco Central na mão dos banqueiros. Eles estão se aproximando do modelo liberal na esperança de conseguir apoio dos grupos econômicos, da Rede Globo e de tudo isso. Esse tipo de comportamento, o Martin Luther King, Cado, nos Estados Unidos, chamava de tokenismo, de token. Token é um símbolo. São os liberais, os donos do dinheiro, exploradores, que tentam conter a revolta popular com simbólicos benefícios para a população mais pobre. Eles são liberais. O discurso do Haddad é um discurso liberal. O Ciro também nessa linha. E nós precisávamos, nesse momento, de um discurso nacional e de uma candidatura única, que garantisse a valorização do trabalho, a soberania do país, fundamentalmente, e a democracia interna. Espaço na mídia para as pessoas colocarem suas propostas. É um governo de transição. Então, restabelecida a soberania e a democracia, nós teríamos os partidos aí colocando as suas propostas, mais à esquerda, menos à esquerda, social-democracia aqui, ou não. E essas propostas seriam submetidas ao escrutínio popular do processo eleitoral. Não é o Requião, do alto dos seus 80 anos, da sua experiência, dizer como é que deveria ser. Nós temos que discutir isso, mas temos que restabelecer o espaço democrático. Eu proponho, por exemplo, que o alvo seja o capital financeiro, porque não é nem o capitalismo. O capitalismo investe dinheiro, produz bens e tudo mais, sacrifica os trabalhadores, mas o capital financeiro sacrifica, inclusive, os empreendedores. É o dinheiro vivendo do seu próprio lucro no empréstimo público a países que foram obrigados a isso. O capital financeiro não produz uma bola de bilhar, o botão de uma camisa, a peça de uma máquina. Ele vive dele mesmo e está colocando o mundo numa situação terrível. Que proposta é essa? Comunista, Maia? Essa proposta de crítica é do Papa Francisco. O capital não pode mandar no mundo. Ele pode ser útil quando é investido numa fábrica, quando produz conhecimento tecnológico, dá emprego, salários e condição de vida à população trabalhadora. Mas o capital na Bíblia é chamado de mamon. E mamon é uma palavra em hebraico que não significa nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon em hebraico significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao Brasil e aos donos do dinheiro. Então, nós temos que democratizar esse processo. Não é como a reforma tributária, que vai liberar o grande capital de pagar qualquer imposto. E o Brasil é um país que não cobra imposto de dividendo de capital. Único no mundo. Não, não é único, Xavier. É o Brasil e a Estônia. Todo mundo tributa o ganho de capital. No Brasil, não. Eles não pagam nada. Agora cobram do trabalhador. A partir de um salário miserável, já estão cobrando imposto. Então, são erros brutais na condução da economia. Agora, esta proposta de liberalismo econômico não vai a lugar algum. Todos os países que saíram da recessão saíram com investimentos públicos.
Por quê, Giovana? Porque num processo recessivo, você que disse que é empresária, eu também fui empresário muito tempo na minha vida, nós só vamos investir em serviços, é o seu caso, ou em bens econômicos, se tiver consumidor. Não tendo consumidor, não tendo salário e não circulando dinheiro, nós não vamos vender para ninguém. Então, no processo recessivo que nós estamos vivendo, em que 50% da população está desempregada, só o Estado pode investir para retomar o círculo do desenvolvimento. Investir na infraestrutura, como fez a Alemanha na saída da crise, como fez os Estados Unidos com o New Deal, novo pacto, né? Com Franklin Delano Roosevelt e o Keynes, com as ideias de que o esforço público colocava a economia novamente em desenvolvimento. Os Estados Unidos criou portos públicos, empresas de energia públicas, para poder viabilizar uma infraestrutura, inclusive viabilizando a existência das empresas privadas. Quando eu fui governador do Paraná, eu enfrentei aquela coisa da privatização da Copel, porque uma empresa pública teria preços módicos, investiria na ampliação dos seus serviços. E com preços módicos na energia, a iniciativa privada inteira podia progredir. Porque se uma empresa pública que domina a água e a energia elétrica subir os seus preços absurdamente, ela se transforma numa geradora de capital. E ninguém mais pode crescer, porque ela está sugando a possibilidade de crescimento e absorvendo o dinheiro que circula livre na sociedade. Por 8 anos, nós tivemos no Paraná a menor tarifa do Brasil de energia elétrica e de água e esgoto. E eu reduzi o imposto das micro e pequenas empresas a quase nada, das micro a zero. Não queria ver um fiscal malandro encostando a barriga no balcão de um pequeno comerciante e achacando, tentando levar uma caixa de cerveja, uma gorjeta, para não produzir uma infração que quebraria o sujeito. E as pequenas, o meu imposto foi cerca de 2,5%. Então, o cara que estava pagando, vamos dizer, numa empresa média, R$18 mil de ICMS por mês, de repente pagaria quanto? R$800. Satisfação absoluta do empresário. Mas daí eu criei também o maior salário mínimo regional do Brasil, porque ele tinha que pagar um salário decente para o empregado. E a Associação Comercial do Paraná se manifestou contra mim, o meu amigo Rocha Loures, lá, o pai, não o filho, numa posição completamente estúpida, porque se não tem salário, não tem consumo, quebra tudo. Agora, o peso desse salário era insignificante perto do ganho que eu dei aos pequenos e médios empresários, reduzindo imposto. Na crise de 2008 e 2009, eu baixei inicialmente o imposto de 95 mil itens, que a gente chama de bens de consumo salário, Maia. É aquilo que você compra com o salário que você ganha para sustentar a tua casa. Coisas indispensáveis. Mas considerando indispensáveis, por exemplo, também uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, um liquidificador, eu reduzi brutalmente os impostos. Depois eu subi o número, foi para 105 mil itens, para que a sociedade pudesse se desenvolver na crise. E fiz um acordo com os supermercados e atacadistas. Eu reduzo o imposto, mas o Estado vai estar controlando o preço de vocês no balcão. Se vocês não baixarem o preço, eu, no dia seguinte, elimino esse benefício que vocês estão tendo. Funcionou. Água barata, energia barata, imposto baixo, salário para a população trabalhadora. 70% dos empregos no Paraná são de pequenas e microempresas. Então, por que a gente vai cobrar imposto dessa gente que está lutando para sobreviver se eles mantêm um assalariado e esse assalariado mantém o giro da economia? Isso chama-se política keynesiana, são correções dos distúrbios do liberalismo econômico. Nós avançamos assim. Agora, eu saí do governo e isso acabou. Vocês sabiam que venderam a Sanepar, que era a melhor empresa de tratamento de água e esgoto do Brasil? Ela dava consultoria para o Banco Mundial. Nós fomos os gestores do saneamento de Montevidéu, no Uruguai, a serviço do Banco Mundial. 80,3% das ações foram vendidas. E agora o que acontece? Não investiram mais, não tem reservas suficientes de água nessa seca que nós estamos vivendo,
mas o lucro da Sanepar é fantástico. Eu vi um dado do economista outro dia, que se dizia consultor de investimentos, que as ações da Sanepar deram lucro de 50%. E todo mundo está quebrando. Agora, lucro em cima do quê? Do desinvestimento, da ausência de trabalho de ampliação da empresa, de melhoria da qualidade e do aumento das tarifas. Querem fazer a mesma coisa com a Copel. Quando nós conseguimos colocar fibra ótica e internet de alta velocidade nas escolas do Paraná, foi porque a Telecom da Copel era estatal. Eles querem vender isso agora. Agora, eles vendem isso num dia e no dia seguinte alugam essas linhas por um valor que num ano e meio vai ser superior ao valor pago pelos compradores. Então, nós estamos sendo geridos por uma quadrilha, ou completamente imbecilizados pela visão do liberalismo econômico que não funciona mais, ou porque estão levando dinheiro nas coisas. E veja o caso do Beto Richa. O Beto Richa estava levando dinheiro. Já foi para a penitenciária, já está com a tornozeleira no pé, mas nós perdemos a Sanepar. Por isso eu digo, numa proposta nacional tem que ter um dispositivo para mim acreditar nele, que é referendo revogatório para o povo dizer se as empresas que foram vendidas devem voltar para o Brasil ou não. E eu acho que foram vendidas por quem não podia vender. É um delito de quem compra mercadoria roubada, delito de receptação. E o Brasil tem que receber isso tudo de volta para o bem do seu povo e a felicidade da população, sem indenizar os que compraram, porque eles cometeram um crime de receptação comprando de quem não podia vender. E tudo isso com comissões e mais comissões, nesses escândalos que se sucedem, como o do Banestado, da CC5, lá os documentos da Odebrecht que estão na Suíça, que toda essa gente monta uma frente ampla para salvar os ladrões que mandam no Brasil das condições devidas. Tudo bem. Aqui, ó, é isso que a gente pensa também, e você tem dado ênfase sempre na questão do debate econômico. Já dizia Marx, não é na cultura, não é nas emoções, não é no campo religioso, nem no futebol, a gente está tentando fazer por aqui, mas é no debate econômico e tal, as transformações do mundo vão acontecer, né? E a esquerda, muitas vezes, ela se perde nela mesma quando ela entra na pauta ditada pela mídia, para a gente ficar debatendo as bobagens desse coisa aí, desse Bolsonaro, enquanto lá no Congresso o Guedes atua, né, para aprovar as pautas aí. Ou seja, a bobagem não é do Bolsonaro, é do grupo que colocou o Bolsonaro no poder, do capital financeiro que manda no Banco Central. E elegeu essa gente toda no Congresso financiando campanhas. O Bolsonaro é um animador do picadeiro desse grande circo que se transformou no nosso país. E para desviar do que interessa, de fato, que é o que eles estão fazendo, que é a privatização da água agora que estão fazendo, enquanto o liberalismo no mundo todo está sendo negado, não é isso? Eu quero passar para o nosso Nilton. O mundo está mudando isso. A França está estatizando de novo. Londres está estatizando de novo. A Inglaterra está estatizando. A Alemanha está estatizando. Até os Estados Unidos. Esses imbecis querem negócio atrás de comissão. Não há nenhuma identidade com a população, com o sacrifício de vida do povo. Não é. Não é assim que isso tem que funcionar. Agora, veja, eu não estou propondo uma revolução à moda de outras que existiram no mundo e já fracassaram. Nós temos que retomar o domínio do Brasil nas mãos dos interesses da população brasileira, das nossas empresas que têm que ser protegidas. Isso tudo começou com o Fernando Henrique. Lembra que ele dizia, acabou a era Vargas. O que ele dizia? Tem que acabar com uma era em que cresceram os benefícios para o trabalhador no Brasil, que nunca foram tão fantásticos assim. Eles queriam acabar com isso. E é isso que significa Guedes, Banco Central na mão dos banqueiros, e essa aliança de iludidos pelo liberalismo fracassado ou absolutamente corrompidos pelo dinheiro que domina o Congresso Nacional hoje. Portanto, o que vale nesse papo que a gente está batendo é formar quadros médios da política que entendam isso, porque só mudamos isso com o povo se manifestando na rua. Estamos longe disso.
Perfeito, Requião. Eu quero que o nosso Newton se manifeste, então, já que ele é um dos idealizadores, junto com a gente aí, do movimento progressista aí dentro do Curitiba, né, que é o Coxa Comunas. Newton, ele vai fazer a fala dele. Se apresenta, Newton, e conta a história. Boa noite, senador. Não sei se chama de senador, de governador, enfim. Chama de Requião, que é o meu nome, Newton, Roberto Requião. pessoal. Aliás, você sabe que Requião não era nem o nome original da minha família. Requião é um topônimo. Uma parte da minha família veio de Portugal. Eu sou descendente de italiano, de alemão, de espanhol, de português, provavelmente de judeu também. Porque Melo e Silva pode ser o mel da selva, que era o nome que davam aos judeus convertidos, aos cristãos novos. É uma possibilidade, eu nunca investiguei isso. Mas nós viemos de Portugal, de uma cidade que chama-se Requião, Vila Nova de Famalicão. Requião porque foi fundada por alguns reis daquela região da Alemanha, e o rei chamasse Requina. Então virou Requião, Vila Nova de Famalicão. E quando o rei de Portugal, fugindo do Napoleão, veio para o Brasil, ele praticamente, Giovanna, trouxe todos os homens disponíveis em Portugal. A população não era a população que existe hoje no mundo. E nós acabamos saindo de lá. E a minha família andou procurando as origens. Todo mundo quer ter uma origem nobre, né? Ninguém quer ser filho do cavalariço, quer ser filho do dono da cavalaria. E descobriram que os meus parentes que vieram para cá eram filhos adulterinos do padre do local, porque ficaram os padres, os curas em Portugal, e não tinha mais homem. Então, a reprodução da espécie se deu por esse caminho estranho. Eles eram Souza. Quando vieram para o Brasil, adotaram no cartório o nome da região em que vinham. É um topônimo. Então, o Requião foi adotado pela minha família desta forma. Muito bem. Agora, os Requiões se estabeleceram no Nordeste do Brasil. O Requião, meu avô, era pai da minha mãe, baiano. E os Melo e Silva, que são do meu pai, eram sergipanos. E vieram para o sul do Brasil, e aqui eu mudei até de cor. Os meus antepassados, o Cado, eram como você, essa cor morena bonita, não esse branco desbotado que eu tenho hoje. Então, os meus avós, um casou com uma italiana, outro casou com uma alemã, imigrantes, e ficamos aqui por Curitiba. Nós viemos lá do Nordeste para tentar pôr uma ordem nesse sul que estava na mão de polaco. O senhor estudou no Colégio Estadual do Paraná, né? Sim, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, no grupo 19 de dezembro, no Instituto de Educação, ali na Praça Osório, uma época. Mas um período eu estudei num seminário protestante também. Seminário, conta essa história de seminário para nós. E depois me formei em jornalismo na Católica. Eu sou diplomado em comunicação na Universidade Católica do Paraná, e lá eu fiz também curso de teologia. 1974, Esse aspecto 64. santo que você vê em mim deriva do meu aprendizado teológico. Certo. Não 2 anos depois... Assim, né, Giovanna era o nome da minha avó. Só que o teu Giovanna é com D. O da minha avó era com G. Minha avó chama-se Giovanna Catarina dal Piolo Tadeu. Ai, que legal. Nascida em Antonina, 15 dias depois da chegada do nono e da nona no Brasil. Caramba, nasceu 2 aqui. anos É depois, Giovana. Já colocaram com D para fazer aquele barulho já, Requião, de Giovana, para dar o charme mesmo. Porque muita gente me chama de Dia, hein? Mas é Dia, com D. Newton, segue lá, Newton. A pronúncia é parecida. Em 66, daí o senhor se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná, né? Universidade Federal do Paraná, daí Direito. Por um descuido, mas me formei. E a questão do urbanismo, Requião. Como é que foi essa sua pós-graduação em urbanismo? Eu vou te contar uma história familiar. A minha família é uma família de militantes nacionalistas da política brasileira. O meu trisavô era o lugar-tenente da Revolução Federalista, do padre, lá no Nordeste. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil.
Não era um partido marxista, porque o Marx não era nem conhecido por aqui. Mas foi no dia seguinte da proclamação da República. Chamasse Partido Operário. Propunha a reforma agrária, a mudança do sistema judicial, saindo dessa tradição germânico-romana, a conciliação e tudo mais. E isso me levou a querer, em determinado momento, ser prefeito de Curitiba. O meu avô tinha sido prefeito de Curitiba, nordestino, sergipano, e ele foi prefeito porque ele foi presidente da Câmara de Vereadores. E o presidente da Câmara era o prefeito, era um modelo português lá atrás. Então, eu queria me especializar nisso, para saber o que eu podia fazer se eu fosse prefeito. Eu fiz o curso da Fundação Getúlio Vargas de Planejamento Urbano, e depois, garotão ainda, eu saí pelo mundo para conhecer administrações bem tocadas do mundo. As cidades de Bolonha e Ferrara, na Itália, Roma, que tem uma administração com política participativa, orçamento também. Eu fui conhecer as New Towns, as novas cidades construídas na Inglaterra depois dos bombardeios da bomba V2, da guerra com a Alemanha. A cidade Sória, na Espanha, a primeira cidade linear no mundo. Então, eu me especializei nisso. Daí, me candidatei a prefeito de Curitiba e enfrentei aquele mito da direita brasileira, o Jaime Lerner, que na universidade tinha sido meu aliado. Ele era meu eleitor nas disputas que eu tive dentro da Universidade do Paraná, tanto da Federal, eu sou advogado pela Federal, como pela Católica. E enfrentei o Jaime Lerner com racionalidade, aprovando o que ele tinha de qualidade e mostrando com clareza os erros que ele tinha, de jogar só a favor do capital, sem se incomodar com as... Ganhei a eleição surpreendentemente. Quando eu entrei na eleição, Maia, eu tinha 3%. O Lerner tinha 84%. E nos debates que nós tivemos, com as posições que eu coloquei, eu ganhei a eleição, sem ter dinheiro para fazer campanha. Foi uma campanha paupérrima. Não se usava dinheiro em eleição no Brasil como se usa agora. Eu fui candidato a deputado estadual, gastei $1.000. Era um dinheiro que eu tinha poupado, garotão ainda, para poder fazer uma viagem. Converti em real, mandei fazer uns cartazes, mas eu tinha um trabalho nas comunidades urbanas, nas associações de bairro. E aquilo tudo me levou à Assembleia Legislativa. E da Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Curitiba, derrotando o símbolo maior da direita brasileira. O Jaime Lerner. Certíssimo. Como prefeito, o senhor fez as subprefeituras. As subprefeituras. As administrações regionais. Modifiquei o sistema de transporte. O sistema de transporte curitibano tinha sido bolado pelo Rafael Deli, que era um engenheiro, filho do Rabino, aqui de Curitiba, e que copiou o sistema da Finlândia, mas copiou muito bem, era um bom sistema. Mas eu modifiquei a coisa. Eu consegui ter a tarifa mais barata do Brasil e o melhor sistema de transporte, pagando por quilômetro rodado e administrando os horários e tudo isso. Criei a moeda para diminuir a velocidade de entrada e fundamentalmente de entrada dos ônibus, a moeda única do sistema. Dei uma melhorada e criei a frota pública. E reduzi o lucro absurdo. Mas os empresários continuaram ganhando bem para tocar o sistema, mas não roubando como estão desde então, desde a minha saída, porque acabaram com a frota pública e modificaram todos os controles que nós tínhamos para ter uma tarifa módica. Então, é esse o problema. Pessoas que entram na política para fazer negócio. Ou eles fazem negócio com dinheiro próprio, ou se abrigam com um grupo financeiro e vendem facilidades em troca de propinas e comissões. É isso que a gente vê na política brasileira. Por isso eu me entusiasmei com a Lava Jato no primeiro momento, mas depois de descobrir que ela era contra o Brasil. Eu não estou dizendo a vocês que ela não pegou corrupto nenhum, inclusive no nosso campo nacionalista e popular. Tinha ladrão, sim, mas ela poupou os outros. O objetivo final era entregar o Brasil ao capital financeiro e aos interesses estratégicos de outros países. Acabar com um projeto nacional. E é por isso que nós estamos aqui conversando.
na resistência. A ouvidoria geral, Requião, fale sobre a ouvidoria geral. Criei a ouvidoria geral para o povo poder reclamar. Um grande protesto da Câmara de Vereadores e tudo mais, que era um jeito do prefeito estar muito perto da população e a população poder reclamar das coisas. O sistema português foi o meu modelo. E essa ouvidoria geral eu criei no estado do Paraná depois também. Daí ela se A espalhou primeira do Brasil. A primeira do Brasil. A Soma, faz a Associação dos Meninos e Meninas de Rua, a Soma. Aquilo foi uma bolação da minha mulher, que estava indignada com essa criançada abandonada. Primeiro, ela criou postos de atendimento e educadores de rua. Nós tínhamos postos de atendimento, casas alugadas ou compradas da prefeitura no centro da cidade, onde tinha lá um sociólogo, um assistente social e umas pessoas interessadas nesse processo, e eles andavam com os meninos de rua. Eles se enturmavam, estavam juntos, tentando fazer o que vocês estão fazendo com as torcidas, levar um entendimento maior para aquela vida que era muito limitada. Mas daí eu resolvi criar a Soma. Minha mulher conseguiu um empréstimo de $1 milhão no BNDES com o Carlos Lessa, e nós transformamos o velho matador municipal de Curitiba numa escola modelo. A escola que eu sonhei ter frequentado e nunca tive. Era uma escola oficina. Ela tinha todo o currículo normal, mas tinha banda de música, oficina de padaria, oficina de marcenaria, criação de pequenos animais. Sabe que o negócio foi tão fantástico que a gente pensava que tinha que convencer a gurizada a participar da escola. Não foi assim. Eles ficaram siderados, fascinados, eles queriam entrar na escola. Eles procuravam a prefeitura para poder se matricular. E a escola era tão boa que nós tivemos a oposição dos moradores do local. Parece incrível, né? Mas os nossos filhos não têm uma escola igual a essa. Daí, a Maristela é uma grande figura humana. Manda um abraço para a Maristela aí, tá? Eu abri a escola também para a meninada do bairro poder participar junto com os meninos e meninas. Ainda hoje, volta e meia, eu encontro alguém aí numa posição boa na sociedade, trabalhando, e diz, eu sou um dos meninos da tua mulher. Eu sou um filho da Soma. Mas sabe o que foi mais bacana? Da Maristela. Sabe o que foi mais bacana? Eu assumi a prefeitura, tinha inventado essa escola, a prefeitura estava quebrada, ela não tinha dinheiro para nada. Estava um horror. E comecei a trabalhar. O meu chefe de gabinete me disse, olha, tem uns pastores aí que querem falar com o senhor. Eu disse, meu Deus, os pastores, eles vêm me pedir troca, vamos pedir terreno para a igreja, a favor e tal e coisa. Aí eu atendo com eles quando eu tiver tempo. Esqueci dos caras. Eles ficaram lá 5, 6 horas sentados na sala de espera. Quando estava na hora de ir embora, o Milton Boabsi me diz de novo, Marrequião, e os pastores? Manda entrar os pastores. Entrou um senhor, sentou na minha frente na mesa e eu perguntei, Pastor Pimentel, o que eu posso fazer pelo senhor? Ele disse, hoje, para mim, nada. Mas então, a que devo a sua visita? Prefeito, eu descobri que o senhor está criando uma escola de meninos e meninas de rua, uma escola oficina e tal, e que está com dificuldade, inclusive de tijolos para levar a construção à frente, que era uma grande modificação do Matadouro. Sim, realmente, nesse momento, a prefeitura tem dificuldade. Estou com a perspectiva de receber o dinheiro do BNDES para a instalação desse projeto e tal, mas agora estou em dificuldade. Então, eu quero resolver a sua dificuldade. Eu vim aqui lhe dizer que a Assembleia de Deus quer lhe oferecer esses tijolos. Vai ser por nossa conta. Amanhã começamos a mandar os caminhões lá. Esse cara ficou meu amigo. Era um sujeito extraordinário. Para vocês terem ideia, eu criei um conselho de administração dessa escola que tinha padres, pessoas ligadas aos movimentos sociais, mas o pastor Pimentel foi o primeiro presidente do conselho administrativo da Soma, Escola dos Meninos e Meninas de Rua de Curitiba. Então, hoje, eu fico estupefato quando me diz as igrejas evangélicas estão todas com o Bolsonaro. Cristão com o Bolsonaro, cristão, perseguindo o pobre, perseguindo o preto, perseguindo mulher. Isso não existe. Não é verdade isso. Mas a minha pergunta é assim, eu rodei, falamos da Soma, falamos da Ouvidoria Geral, falamos da Frota Pública, falamos de um monte de coisa, porque eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber,
se temos esperança de uma candidatura do Roberto Requião a prefeito de Curitiba, agora em novembro. Não, Newton, não. Eu fui senador, e como senador eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, Eurolat. Tinha uma sede em Bruxelas. O Parlamento Europeu tinha 75 países. Eu passei esses anos entendendo e conversando sobre política econômica no mundo. Conversando com os principais líderes, os principais ministros, economistas e tudo mais. Eu fui vice-presidente do Parlatino, com sede no Equador. E eu fui presidente brasileiro do Parnasul. Eu me enfroiei nessa questão da macropolítica, da geopolítica mundial. E eu acho que nós temos que ter para a Prefeitura de Curitiba, eu tinha vontade de apoiar um candidato de verdade, que soubesse o que está fazendo. Porque se apresentam aí como candidatos, mas não tem ideia do que é mobilidade urbana, do que é educação, do que é saúde, não sabe como funciona a situação tributária de uma prefeitura. É aquela história, ele não é político. Eu lembro do nosso negão lá dos Estados Unidos, Cado, o Obama, que um dia vai para a tribuna e diz para as pessoas que diziam que queriam renovação absoluta. A renovação se dá pela morte da gente, Cado. Nós temos um limite. Eu, por exemplo, estou com quase 80 anos, eu vou viver produtivamente só mais 40. O senhor faz 80 o ano que vem só, dia 5 de março do ano que vem só que o senhor faz 80. Mais 40 de vida útil trabalhando na política e com os ideais que me levaram a fazer política no Brasil. Mas o senhor é do signo de peixe também? O seguinte, se você tivesse que pegar um avião numa tempestade brutal e fosse inevitável essa viagem de vocês queriam ir com um piloto que é um aprendiz de piloto, que está começando a pilotar, ou preferiam um velho experimentado piloto que já passou por 6 ou 7, por 10 tempestades anteriores? Então tem que acabar com essa história de que a inexperiência se transforma em título para fazer alguma coisa. Você vai para um hospital, você quer ser operado por um estudante de medicina ou por um médico que já fez 200 operações semelhantes à sua? Nós temos que valorizar o conhecimento. E isso não significa que não tenha gente jovem que se jogue no processo aprendendo. Eu disse para vocês que quando eu quis ser prefeito, jovem ainda, eu fui fazer um curso de planejamento urbano e eu fui visitar, depois de mochila nas costas, as principais e mais bem administradas prefeituras do mundo, para chegar aqui sabendo o que fazia. Me elegi, dei um banho na eleição, que eu comecei com 3%. Mas você sabe que eu levei 6 meses para conseguir dominar a prefeitura, porque tinha umas quadrilhas internas. Tinha o pessoal da Procuradoria que acho que mandavam na cidade, negociava favores com os especuladores imobiliários, tinha o pessoal que mandava na saúde. E cada coisa que eu queria fazer, vinha um cara dizer, não pode ser assim. Bom, eu sou bacharel da República, advogado, me preparei para isso, peitei essa gente, e 6 meses depois eu consegui fazer uma administração exemplar. Ela foi considerada pelo Datafolha, nos 3 anos que eu fui prefeito, que era um período de 3 anos só, no fim da ditadura, o melhor prefeito do Brasil. E essa administração municipal, Newton, me deu condição de disputar o governo do Estado, de me eleger 3 vezes. E disputar o Senado. Agora, perdi uma eleição para o Senado, me contem por quê. Todas as pesquisas de opinião diziam que eu seria o senador mais votado em relação à população do Estado, eleitora, do Brasil. No dia 7, as pesquisas me davam uma margem de segurança monumental. Eu perdi a eleição atacado pelos fake news. Os caras compraram chips de telefone e diziam, e eu não sabia disso, porque o fake news vai direto pro assinante, para a pessoa que tem o telefone, que eu era aposentado com R$450 mil por mês. Eu sou aposentado, Maia. Dá um valor da minha aposentadoria. Tem uma só, do INSS. 12 mil reais. R$2.870 por mês. Eu estou sobrevivendo porque tenho uma poupançazinha feita ao longo dos meus 80 anos de vida. Provavelmente, no fim do ano, eu tenho que abrir uma pastelaria no centro da cidade e convidar vocês todos no pastel do Requião. Eu nunca me preocupei com dinheiro. Eu entrei na política com aquela fantasia juvenil de que eu ia ajudar a mudar o mundo.
E esse mundo precisa ser mudado. O domínio absoluto do capital está sendo combatido pelo Papa Francisco na igreja e por todas as pessoas lúcidas. Vocês vejam os êxodos, Nilton, populacionais dos países asiáticos, populações inteiras que sabem que não pode sobreviver, porque os Estados Unidos entrou lá, derrubou o governo para dominar a geração de energia e o controle dos minerais estratégicos do petróleo. Isso é uma loucura. É uma loucura total. Os Estados Unidos precisa ter uma reforma interna brutal. Nos últimos 30 anos, Maia, os Estados Unidos investiu nas Forças Armadas 300 trilhões de dólares para dominar a produção de energia e de minerais estratégicos no mundo, derrubando o governo, se metendo nisso tudo. E daí eles estão com medo da China hoje, porque a China cresceu sem se envolver em guerra alguma. Veja, eu não estou defendendo o regime chinês. O Brasil não é a China. Nós temos 200 milhões de habitantes, eles têm 1,5 bilhão. A coisa lá aperta mais. Eles têm que cuidar da terra deles. Eu gosto de uma situação bem mais democrática e popular, no interesse da população. Nós temos condições, inclusive de riquezas naturais e de tudo, de fazer um governo diferenciado, um exemplo para o mundo, respeitando todo mundo, não entrando em conflito com ninguém. Mas os Estados Unidos têm medo da China, porque ela não se envolveu em guerra, mas investiu em tecnologia, investiu em robotização das suas fábricas, investiu em trens-balas atravessando o território, e agora com a fantástica Rota da Seda, que é uma espécie de plano Marshall da China, que vai dar uma vitalidade econômica inacreditável. E os Estados Unidos só tem como ativo hoje. Olha, eu respeito muito os Estados Unidos, gosto muito da história da independência americana, é parte do meu processo civilizatório e cultural. Mas os Estados Unidos investiu no seu exército para tomar conta e derrubar outros países. E hoje está numa situação de perder a hegemonia comercial no mundo para a China. É esse o desespero deles. Então, nós temos que achar nossa posição nesse processo todo. Mas não vai ser com Guedes, com Bolsonaro, com Rodrigo Maia, com Alcolumbre. O Alcolumbre foi senador comigo durante 4 anos. Eu nunca vi ele abrir a boca. 4 anos, entrou calado e saiu mudo. E virou presidente. Requião, como é que você vê, então? Requião, como é que você vê? Eu já vou passar a fala para os outros componentes ali, mas uma pergunta para você também sobre a frente ampla, ou a frente única. Lembrando que o PT meio que fez um governo de frente ampla, né? A social-democracia tupiniquim, como você fala sempre, e que depois entrou colocando, né? O PT entrou colocando com a frente ampla. E você está sendo chamado aí, insistentemente, para liderar esse processo, para derrubar essa gente daí, para a gente tirar eles através de uma frente ampla. O PT é um partido indispensável no Brasil. Eu sou do PMDB, hein? Não sei como que eu sou do PMDB ainda, porque o PMDB está na direita no Brasil e apoiando o Bolsonaro. Mas eu fundei o PMDB no Paraná. Eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Minha ficha é a primeira. Mas o PT tem erros e acertos. O PT tem uma participação bonita na inclusão da população mais pobre. Aumento do salário mínimo. Os trabalhadores passaram a comer 3 vezes por dia, que é um troço que não existia no Brasil. Não é? Salário mínimo aumentando. Teve uma participação na política compensatória importantíssima. Mas, como eu já disse, você escutou algumas vezes, o Lula fez um acordo com o capital financeiro. Então, era da social-democracia tupiniquim. Alguma compensação para a população mais pobre, mas o acordo do capital financeiro, e isso desindustrializou o Brasil. Esses industriais brasileiros não existem mais. São todos vendedores de mercadoria importada, escravizados. Nós precisamos retomar o processo de desenvolvimento brasileiro. Agora, você, no começo da tua exposição, Maia, você falou que estavam constituindo uma frente. Frente é diferente de partido. A frente se opõe a alguma coisa. A frente do PMDB lá atrás foi uma frente contra a ditadura. Lembra? PMDB, você sabe por quê. Todo mundo sabia por quê, mas cada um tinha o seu motivo, a sua motivação, o seu objetivo. O partido é diferente. O partido não se opõe, o partido propõe. Nós precisamos, nesse momento, restabelecer uma frente que garanta a soberania do país, a valorização do trabalho, o crescimento industrial do Brasil, os nossos empresários têm que voltar a ser respeitados, e a democracia. E os partidos que se organizem e coloquem as suas propostas em votação. Daí nós vamos vendo
a modificação que tem que ocorrer necessariamente no mundo, que esse liberalismo econômico está levando. O planeta Terra é uma crise simplesmente brutal, e não é só aqui. Então, o momento é diferente. É um governo transitório para restabelecer a democracia, a soberania e o respeito ao trabalho e às minorias. Certo. Muito bem. Aqui a gente vai abrir a fala aqui para o pessoal aí, meio que se despedir, que a gente já está com 1 hora e... O programa chama-se 60 minutos, mas geralmente com personalidades da sua natureza, acho que vai ter 3 horas. Não, a gente vai acabar já. Então, mas vamos lá com o Escado. Eu tenho uma ascendência inglesa, eu respeito horários. Mas aqui, a gente é meio chinês aqui. Mas do lado da dominância portuguesa do Requião e dos Melo e Silva faz com que eu desrespeito tudo. Vamos em frente. Vamos lá, mais 1 hora. Luiz Cado, por favor, então você já fala aí, faz o seu questionamento e já meio que se despede, que a gente vai encerrar na sequência. Luiz Cado, por favor. A gente vê, sabe, Roberto Requião, eu sou acadêmico também, estou cursando Direito agora. Para mim é uma grande honra, porque só ouvindo o seu discurso, a gente sempre vê um princípio constitucional, que é a supremacia do interesse público. Sempre no seu discurso, esse princípio está sempre presente. E é muito bacana. Eu tinha preparado algumas coisas para falar aqui, né, sobre dossiê antifascista e tal, porque hoje, inclusive, na Rádio Jovem Pan, o filho do Bolsonaro admitiu que entregou um dossiê com milhares e milhares de nomes e endereço e dados de pessoas, de brasileiros, entregou numa embaixada americana, ameaçando o povo brasileiro, ameaçando a pátria. E brasileiros, isso é muito preocupante, porque é um filho de um presidente, é um deputado. Agora, veja, o que a embaixada americana vai fazer com isso? Sim, a embaixada americana é uma embaixada nazista que precisa de um dossiê de brasileiros democratas? Quem tinha que se explicar mais do que esse bobão do filho do Bolsonaro é o embaixador americano. Como é que ele quer informação de democratas no Brasil? Os Estados Unidos é um país nazista? É uma ditadura de extrema-direita? É absolutamente inexplicável. O foco está errado aí. O filho do Bolsonaro, nós dois sabemos o que é, né? É um filhinho do papai, um bobão que mordia o salário dos funcionários, como você está vendo repetidamente na imprensa toda. Mas o que foi o embaixador americano fazer com uma relação de brasileiros democratas contra o nazismo e o fascismo? Os Estados Unidos ajudou a Rússia a derrubar o nazismo, vencendo a guerra. Que loucura é essa? Não é? Pois é, hoje o problema não é ser fascista, hoje o problema é você ser antifascista, né? Você ser contra o fascismo é um problema hoje. Inclusive, citando, já o Eduardo Bolsonaro falou na rádio, disse que foi perguntado o porquê, né, dele fazer esse dossiê e entregar à embaixada americana. Ele disse que nos Estados Unidos o movimento Antifa é dito como um movimento terrorista. E ele queria, de alguma forma, não sei, punir talvez os brasileiros de uma maneira histérica e louca. Não consigo definir de que forma. É um imbecil, né? O porquê ele fez isso. Eu acho que esse cara não tinha que ser nem preso, tinha que ser internado para tratamento. É um crime contra a pátria e contra os próprios brasileiros, né? É o famoso patriota que bate continência para a bandeira americana. Nunca vi isso, sabe? É absurdo. Mas, só finalizando, gostaria que o senhor falasse um pouco se o senhor vê uma possibilidade de talvez nós retornarmos a um 1964, porque nós vemos ameaças constantes do governo Bolsonaro, ameaçando os outros poderes, que são os pilares da nossa democracia, ameaçando o fechamento de Congresso, prisão de STF, prisão dos ministros, ameaças às instituições. A política internacional do governo Bolsonaro é um desastre, a normatização da violência e do próprio preconceito. E agora a gente sabe que são mais de 2.000 militares na ativa no governo. Então, o senhor acha que existe a possibilidade
retornarmos. Cada dia aumenta, entendeu? Se existe a possibilidade de uma tomada de poder de uma forma autoritária ou isso é apenas um delírio da extrema-direita? Delírio. O problema é que a Globo e a mídia vêm tentando desmontar a visão nacional, o nosso processo civilizatório, amor ao país, identidade com a população, valorização das minorias, aquelas conquistas todas que a social-democracia fez na Europa, de medo do crescimento do comunismo soviético. Quando o comunismo cai, eles resolvem reconquistar a hegemonia absoluta e massacrar os pretos, as mulheres, as minorias raciais e os trabalhadores. Então, eles doutrinaram essa gente. Você veja, esse pessoal da Lava Jato estudou em Harvard. O Sérgio Moro foi disciplinado pela inteligência americana, participando de cursos e de tudo mais. Não há uma ligação deles com o Brasil, mas eu acho que essa história de golpe tudo é barretada. É fanfarronice que não se realiza mais. Mas a mobilização popular e a consciência pode derrubar isso tudo. Mas eles estão sendo juízes, o Supremo Tribunal Federal, o Fachin. Vocês sabem que eu fui sempre muito amigo do Fachin. Fachin era um companheiro nosso aqui. Era o advogado de algumas causas do MST, de causas populares. Quando eu briguei com aquela história da usina de gás de Araucária, que tinha sido colocada lá cobrando absurdos da Copel, eu fui para o Tribunal Arbitral de Paris com o Fachin, foi ele o nosso defensor. De repente, eu briguei para ele ser ministro do Supremo. Ele estava rifado, o Renan não queria e tal, tinham desistido, eu pedi tempo. Fiz 10 reuniões na minha casa com todos os senadores e o Fachin. E consegui uma hegemonia absoluta. Agora, de repente, o Fachin vai para lá e só toma posições de direita. O Fachin era um católico progressista que, a meu ver, se escandalizou com a corrupção. Quer se escandalizar mesmo, né? Só que não é só do PT, né? O PT até, proporcionalmente, tem menos corrupto que os outros partidos. Mas era a corrupção da política brasileira. Mas o Fachin passa a tomar atitude. Eu não sei o que aconteceu com o Fachin. Gostaria que alguém me explicasse. Seguramente eu não vou ter essa explicação de você. Como é que ele muda de posição de uma forma tão abrupta? Não é? Então, eu acho que não tem golpe nenhum. Não tem, não. Mas tem a direitona mandando. O Congresso é um Congresso de direita. Como é que o Temer aprovou aquelas barbaridades de teto de gastos? Aquela loucura toda? Como é que tiram o direito dos trabalhadores? Como é que querem acabar com a aposentadoria pública? Você sabe onde é que começou essa história de aposentadoria pública, Rafael? Na reunificação da Alemanha. O Bismarck estava tentando a reunificação da Alemanha. E daí ele foi sensibilizado por algumas ideias de um filósofo economista que já tinha morrido quando ele estava reunificando a Alemanha, que era o Johann Fichte. O Fichte dizia o seguinte: a burguesia derrubou a monarquia porque a monarquia concentrou privilégios que partiam do domínio do capital e das propriedades, que garantiam, inclusive, ao sujeito, quando ficasse mais velho, a sua capacidade de trabalho diminuísse, a sua subsistência com os lucros do capital. E a burguesia não tinha essa possibilidade, e ela era a maioria. Então, ela liquidou a monarquia. Mas a burguesia, que criou esse sistema de livre empresa, essa liberalidade, foi importantíssimo na época, está massacrando o trabalhador. E o trabalhador não tem segurança nenhuma, porque ele não tem capital, ele não tem propriedade. Quando fica velho e a sua força de trabalho se estiola, ele fica numa situação de desespero. Agora, acontece que os trabalhadores são muito maior em número que os burgueses. Então, o Bismarck percebeu que o movimento operário ia derrubar o projeto da burguesia alemã e a reunificação. Daí, não, conosco não vai acontecer. E criou a aposentadoria pública, com a participação do Estado, do patrão e do empregado, para evitar a revolta dos trabalhadores
contra a sociedade burguesa. E esses imbecis estão acabando com isso aqui, tirando toda a segurança da gente. É uma coisa desesperadora. É claro que o brasileiro não vai aceitar isso, Maia. Giovana, não vai aceitar. Nós conhecemos a CLT, as conquistas do Ocidente que foram incorporadas aos direitos brasileiros. Nós não vamos aceitar isso. Tem que haver uma solução, e a solução é uma proposta única de transição para a democracia, para a restauração da soberania e valorização do trabalho. Nós somos um povo incrível, inteligente, trabalhador, criativo. Não nos deixam progredir. Nós estamos sendo escravizados por uma minoria completamente absurda. Eu não sei o que acontece com essa gente. O tal do general Heleno. O general Heleno protestou uma época contra aquela reserva Raposa Serra do Sol. Ele tinha razão. Da forma que estavam fazendo aquilo, podiam separar do Brasil de uma hora para outra aquela região, dizer que era um estado à parte e entregar para uma potência estrangeira qualquer. Mas, de repente, o general Heleno é o homem da terra plana. Imagina se o pastor Pimentel, que me ajudou na Soma, acreditava em terra plana. O que está acontecendo com a cabeça dessa gente? Mas é tudo uma ilusão. É uma tentativa de manipulação das pessoas mais simples. Então, Raquel, a gente vai dar... Você está com uma visão muito clara, Cado. E nós temos que começar a conversar e nos organizar de uma forma ou de outra. Agora, os partidos estão complicados, né? O meu PMDB é a base do Bolsonaro. É a base do liberalismo econômico. É a base da venda da água, da venda da Eletrobras, da venda do petróleo, da submissão do Brasil aos interesses geopolíticos norte-americanos. O PMDB nacional não existe mais. Eu espero que ainda exista uma reação na base. Não é? Não vamos admitir que todo mundo é igual àqueles canalhas que se elegem com o dinheiro do capital financeiro e depois prestam serviços aos seus financiadores, não tendo mais nenhuma identidade com a população. É uma cruzada contra os trabalhadores, né, Riquelme? Esses caras aí atacaram os partidos. E no final das contas, aos trabalhadores também, que viram até o fim do seu Ministério do Trabalho, mas do olha, seu trabalho, está falando de cruzada contra os trabalhadores. Mas você viu que vale a resistência? Milton, você conhece o Nelson da Força, né? Conheço. A luta do Nelson, mobilizando todo mundo aí, conseguiu encurralar a Renault. No meu governo... Porta de fábrica, caminhão de som. Qualquer empresa que tivesse benefícios do Estado não podia demitir trabalhador porque ela tinha se instalado com dinheiro público. A Renault, num determinado momento, chegou a não pagar imposto dos automóveis montados que ela importava para o Paranaguá e vendia no mercado. Benefícios absolutamente incríveis. Agora, o resultado desses benefícios são claros. O Beto Richa está na cadeia. O Lerner foi condenado no negócio de estrada a 3 anos e 6 meses de cadeia. Não está preso por causa da idade dele. Rafael Xavier, suas considerações finais, e a gente vai encerrar, na sequência, depois volta a fala para o Riquelme para se despedir, mas Rafael e depois a Giovana, por favor. Eu quero agradecer ao senador pela atenção, por participar desse espaço democrático e pela aula que ele nos deu de geopolítica, de economia, de história. É sempre uma grande satisfação poder ouvir o senador Requião e parabenizar os companheiros aí por esse programa que tem se tornado referência no nosso município e para o Brasil, por que não, né? Porque hoje as coisas elas estão na rede e acabam permeando outros universos, que é esse programa 60 Minutos, que tem debatido temas muito importantes. Parabéns a todos e boa noite. Maravilha. Obrigado, Rafael Xavier. Nossa Giovana Andrade, do Somos Democracia e da Anatorg, Associação Nacional de Torcidas Organizadas, por favor. Sim, eu vou agradecer, né, a presença, adorei o bate-papo, até esse é o intuito da Anatorg, a gente politizar as torcidas, levar informação, né, pro povo mais carente também, que o pessoal está sem informação, essa é a frente também do Somos Democracia, juntando os movimentos, né, e a gente resgatando aonde o nosso governo deixou, eu sou uma dessas, né, deixou a gente de lado. Eu não sou muito discurso, Riquelme, eu sou mais ação.
Amanhã, falando de ação, amanhã vai ser nosso ato solidário pelo Somos Democracia. Queria agradecer toda a arrecadação que foi feita, o nosso lutador campeão Cada aí rifou a luva do campeão para a gente estar dando continuidade à nossa ação, né? Amanhã vamos à entrega de marmitas, somos um movimento autônomo, então a gente está indo, estamos dando o nosso primeiro pontapé, e sobre essas frentes de estar na rua, a gente quer juntar os movimentos, fazer essa amplitude e lutar pelos nossos direitos, né? Ainda mais a nossa categoria trabalhadora. Eu ainda sou uma microempresária, ainda estou sofrendo muito, ainda mais nessa época de pandemia, o pessoal de evento, que é a minha categoria, foi muito afetada. Agora, essa semana que eu voltei a trabalhar, depois de todo esse tempo, então é uma longa jornada, não só eu, como todos os meus companheiros, né? E queria agradecer por esse momento aqui com você, e eu queria saber só um pouquinho, assim, como que você está vendo, assim, os movimentos sociais, com fazer as torcidas, esse enfrentamento contra o nosso governo contra o governo do Bolsonaro, né? E também, já aproveitar, porque eu sei que depois que eu parar de falar, eu vou ter que sair, né? Reforçar o convite para você estar com a gente na nossa página do Somos Democracia Nacional. Queria lá você estar lá batendo um debate, um bate-papo com os nossos times do Paraná, nossas lideranças, estar lá junto com a gente. E sua opinião sobre isso, e muito obrigada por estar aqui participando dessa live com vocês. Eu acho muito bom que vocês se organizem, que vocês se discutam, é isso que está faltando no Brasil. E é desse esclarecimento das bases que pode surgir a verdadeira oposição. Eu só acho uma coisa: vocês não são contra o Bolsonaro, vocês são contra o capital financeiro. O Bolsonaro é uma consequência indesejada disso tudo. Cai o Bolsonaro, cai o Guedes amanhã, põe outro Guedes. O Banco Central vai continuar cobrando juros absurdos. Você sabe que o juro no mundo hoje nos Estados Unidos está zero. Daí o Banco Central, o Fed americano, passa para os bancos privados. Eles correm o risco do empréstimo. Então, eles botam aí 2%, 2,5%. Nós estamos com juro de cartão de crédito de cheque especial de 300%, 400% ao mês. O Paraguai tem uma lei que limita em 20%. Aqui está solto. Há uma predação absoluta. É o capital financeiro e esse regime que é o problema. Nós precisamos de um regime democrático, nós precisamos dessa descentralização empresarial. O Estado não pode centralizar tudo, mas só as coisas essenciais e estratégicas para garantir que o país cresça, que gere empregos, que a tecnologia suba. Nós temos que olhar o que aconteceu no mundo e, aprendendo com o que aconteceu no mundo, irmos construindo o nosso próprio processo civilizatório. Mas parabéns a você. E tira esse dedo aí. O teu nome é Giovana. Nunca vi Giovana com D. Não, foi meu pai que escolheu, Requião, e meu pai, que tadinho, já foi pro céu lá, deixa aí de herança dele, que ficou bonito. Ficou dele, ele que escolheu. Eu acho que acertaram com o som. E Giovana. Isso aí. Giovana. É Giovana. É de Nilton, suas considerações finais. É bom falar. 10 segundos, Nilton. Depois o Cado e depois eu encerro aqui e o Requião encerra por vez. Requião, me chama que eu vou. Não vamos votar em você para prefeito, mas vamos votar em você para presidente de 2022. Ok? A volta vai. Uma frente aqui. Não, 2022, Requião presidente. Um candidato preparado. E as bases estão aí, estão voltando. É marmita, é cesta básica, politização das torcidas, todas elas. O Paraná Clube com a Glória Marques, o Atlético Paranaense. Qual é o teu clube de futebol? Todos nós aí, voltando de novo para as bases. Clube, meu clube é o Curitiba Futebol Clube. Olha, quando era moleque, eu torcia pelo Britânia. Eu sempre fui ghost na vida. E o Atlético foi fundado por 26 pessoas. 3 das 26 pessoas, portanto, muito mais que 10%, eram o coronel Wallace de Mello, coronel da Guarda Nacional, sergipano, meu avô, e 2 requiões. Então, a minha família está enraizada na fundação do Clube Atlético. Mas eu era do Britânia. Certo. E os camaradas do Atlético Canhotos com a gente, os camaradas do Garamax também. E nós estamos aí, Requião.
Um grande abraço a todos e todas. Foi um grande bate-papo, uma grande noite. Maravilha. Companheiro Cado, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer a todas e todas que se mantiveram presentes até o final da nossa live. Agradecer ao Roberto Requião por fazer um pouco do seu tempo aí, ouvir as torcidas organizadas aqui de Curitiba. Com certeza isso vai chegar aos ouvidos das outras torcidas do Brasil que estão sempre nos acompanhando também. O nosso movimento do Coxa Comunas, ele luta para que nós temos um objetivo, Roberto Requião, que a gente consiga, o trabalhador comum, aquele homem que trabalha a semana toda, aos finais de semana, pegue sua família e consiga ir ao estádio de futebol, que ele consiga bancar o seu ingresso sozinho, que ele possa ter o seu momento de entretenimento, ou que aos finais de semana ele tenha o direito de fazer o seu churrasco, tomar a sua cerveja, e a gente tem que dizer isso para as pessoas, porque não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você se divertir. Não é só rico que se diverte. Não é só a burguesia que se diverte. O proletariado também se diverte. O povo pobre também tem direito a estar no estádio de futebol, a fazer o seu churrasco no final de semana, a ir no bar no final de semana, a curtir com a sua família, com seus amigos, que não tem nada de errado nisso, que ele não tem que ficar guardando dinheiro para que um dia ele possa ter alguma coisa. Não, o momento é agora, ele tem que viver o agora, ele tem que ser feliz, a gente quer a felicidade das pessoas e a gente quer que o nosso Brasil evolua e chegue a um patamar em que todos os brasileiros consigam conviver de uma forma harmônica e legal aí de maneira financeira. Obrigado aí, Roberto Requião, obrigado a todos os nossos companheiros, uma boa noite a todos. Maravilha. Requião, eu vou passar a voz para você e você vai se despedir do nosso pessoal aqui, mas antes eu quero só dizer, então, agradecer a todos que participaram conosco. Quero dizer que existem pessoas que nos ensinaram a ser o que somos, e o Requião, para mim, é uma dessas pessoas. Me sinto muito honrado de participar com o companheiro Requião. Eu tenho uma verdadeira admiração pela luta política, a liderança que você é nacional, e uma inspiração para todos nós. Quero dizer que o movimento organizado curitibano faz uma reverência à MUC. Se o Requião talvez saiba disso, o MUC era um movimento unido curitibano, nos anos 70. E nasceu nos anos de chumbo, da ditadura militar, e tinha o punho cerrado como símbolo da MUC. E hoje, dirigente atual, parece que tem uma pizzaria lá na Vila dos Torres. Nós vamos fazer uma entrevista com ele, vai ser o nosso próximo convidado, o fundador da MUC dos anos 70. E a gente faz essa nossa, tentando reorganizar as ideias de torcidas organizadas que iam aos estádios, que tentavam trazer o debate também político, assim como fez a MUC, que nasceu dos movimentos sociais, essa é a nossa inspiração também. Então, muito nos honrou a sua presença aqui, Requião, e eu passo a vez para você se despedir do nosso povo. Minha gente, normalmente eu os convidaria para um churrasco nesse fim de semana na minha casa. A gente continuava esse papo. Mas não dá, né? O Covid-19 evita a aproximação e eu estou no isolamento social há 120 dias. Mas eu quero só passar para vocês uma bandeira de luta que eu utilizei no início da minha jornada política. Fui candidato a prefeito. Era um discurso que se suportava nestas ideias. Eu dizia o seguinte: imaginem, companheiros, uma árvore partida por um raio abandonada na beira de uma estrada. É um lenho, sem valor econômico, desprezado, até que o homem se debruce sobre ele e, com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme num bem econômico. Uma tábua de lavar roupa, numa mesa, numa cadeira, e é só a inteligência e o trabalho do homem que produz riquezas, bens econômicos. Então não é possível que nós sejamos governados pelos detentores dessa concentração brutal de renda com esse desprezo absoluto do trabalho. Tirar o direito à aposentadoria, aumentar a carga horária, diminuir o salário, isso tudo é uma loucura. Nossa sociedade não pode suportar isso. E nós temos que começar uma reconstrução. Agora, eu não vou dizer para vocês que não precisávamos de modificação na legislação trabalhista. Precisamos sim. Veja,
Quanto ganha um juiz, um parlamentar que tem aposentadoria especial? Eu não tenho, mas quase todos têm. Eu não tenho porque não me interessei por isso. Perdi a oportunidade, estava mais interessado em fazer política, em mudar o mundo. Quanto ganha um desembargador, quanto ganha um membro de uma carreira do Estado, e o trabalho sendo aviltado, uma reforma trabalhista do Guedes agora, para cobrar dos pobres, dos trabalhadores e liberar os detentores do capital. Esta é a base. O nosso foco é um foco de justiça social. Eu não sou inimigo do Bolsonaro. Eu acho ele um bobalhão. Ele é um animador de picadeiro. Eu sou contra o domínio absoluto do capital financeiro e a escravização dos homens. Na linha do Papa Francisco e de tantos outros teóricos que construíram os partidos socialistas e experiências de justiça social no mundo hoje. Um abraço a vocês, uma boa noite a todos. Giovana é o nome da minha avó. Um abração. Um abraço, pessoal. Valeu. Boa noite a todos.